começar aqui com a Fátima. Agora, doutor, fica à vontade. Valeu, Thiago, tamo junto. Quer que eu deixe assim para o pessoal que me segue também assistir? Pode deixar. Vou subir até um outro perfil meu aqui. Esperando o pessoal. Peguei já. Navarone. Tá, é melhor, né? Gente, agora nós voltamos, né? Nós voltamos. Esquece tudo que nós falamos. Agora vamos iniciar. Estamos aqui direto de Brasília. Ia falar uma besteira aqui. Aqui é Fátima Montenegro para o canal GNSC Web TV, levando para vocês as atualizações, o que acontece nos bastidores de Brasília. Hoje, gente, o último domingo do mês de julho. E hoje o dia promete, né? Já fizemos tivemos bastante atividades aqui. E hoje eu estou aqui com o doutor Júnior e a doutora Navarone. Nós vamos falar como estão os nossos patriotas, saber das atualizações, o que realmente nós podemos esperar desses que ainda estão presos, esses que já foram soltos, porque nós já entrevistamos alguns advogados, mas são vários advogados, porque as causas são muitas, né, doutor Júnior? O senhor pode se apresentar aqui, doutor? Por favor, boa tarde. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estou aqui com a Fátima, né, doutora Navarone, estamos aqui ao vivo pelo canal, por ambos os canais, né, para podermos atualizar vocês. Estamos trabalhando desde o dia 8 de janeiro nas causas relacionadas à prisão política de diversos patriotas, centenas, como vocês sabem, dezenas, milhares de patriotas foram presos, considerada a maior prisão política da história da humanidade. Não temos notícias de pessoas presas nessa quantidade em um único só dia, sem individualização de condutas, sem com que essas pessoas tivessem direito de defesa, sem o devido processo legal. Centenas, dezenas, milhares de pessoas foram presas de forma injusta. Dados oficiais divulgados pelo Supremo Tribunal Federal divulgaram que foram presas um total de 2.175 pessoas, sendo 745 liberados ali na Polícia Federal no dia 9 e permaneceram presos naquele momento 1.406 pessoas. E estamos desde o início acompanhando, Fátima, o desenrolar dos trabalhos, o andamento, né, de todas essas prisões, em alguns casos que nós atuamos, né, e estamos aqui até hoje. Já se passaram mais de 200 dias, onde permanecem presos ainda aproximadamente 230 pessoas, e as audiências de instrução e julgamento finalizarão nessa próxima segunda-feira, amanhã, ainda sem prazo de uma solução e ainda sem uma previsão de uma soltura dessas tantas pessoas que ainda permanecem presas, aguardando um justo julgamento. Doutor Júnior, hoje eu vi que o senhor falou com alguns patriotas. Eu queria que o senhor falasse aqui para as pessoas como que funciona essa audiência, sendo que hoje é domingo. O senhor acha que tanto o senhor quanto a doutora Navarone, né, estavam aí em contato com os presos, nossos irmãos patriotas. Como é que funciona isso? Explica aqui para o pessoal. Ok, esses atendimentos que nós fazemos quase que diariamente são atendimentos por videoconferência que fazemos diariamente com os nossos assistidos. O advogado, pelas prerrogativas do advogado, ele tem o direito de agendar ou presencialmente
ou pelo parlatório virtual, que é um sistema disponibilizado pela Ordem dos Advogados daqui de Brasília para os advogados em atendimento aos seus assistidos, aquelas pessoas que estão presas. Então, nós entramos fazendo, e esse atendimento de advogado é exclusivo para advogados, nós não podemos colocar a foto deles, nem mostrar para ninguém, e nem colocar ninguém para falar com eles. É um atendimento exclusivo da advocacia, como uma forma de que nós tenhamos o direito, né, de acordo com o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, é um direito do advogado de ter acesso àquela pessoa que está presa, ainda que seja considerada incomunicável, mesmo que esteja numa solitária. É direito do advogado, no exercício da defesa, na plenitude da defesa, de ter acesso àquela pessoa que está presa. E hoje nós estávamos aqui fazendo alguns atendimentos, como sempre fazemos, né? E eu acho que vocês puderam assistir meio de longe, né? Mas vocês puderam ver que nós estávamos atendendo alguns patriotas que ainda permanecem presos. E, como disse, finalizamos agora uma quantidade de audiências e um mutirão de audiências muito grande, né? Então, eles queriam realmente ter notícias, saber como é que eles foram, ter um feedback, como que foram essas audiências, como que foram, a gente analisa como que eles se saíram, de fato, né? E agora está finalizando uma etapa muito importante no processo, que são as audiências de instrução e julgamento no Supremo Tribunal Federal. E agora a gente caminha para uma reta final nesse processo, um momento muito delicado que nós estaremos daqui para frente enfrentando agora. Doutor Júnior, eu quero, antes de falar com a doutora Navarone, eu quero que o senhor explique, nós estávamos aqui conversando a respeito das digitais, né, daquele processo que alguns patriotas passaram. O senhor explica isso melhor, para que eles consigam entender o que realmente, como eles querem incriminar e se isso incrimina os patriotas? Ok, a gente sabe que no início do processo, alguns agentes foram ali ao estabelecimento prisional e eles pegaram o material biológico desses patriotas. Todos foram praticamente obrigados e submetidos a esse exame biológico para que agora, nessa fase final do processo, alguns laudos estão sendo expedidos, né? Agora que as defesas estão tomando conhecimento desses laudos, alguns desses laudos e alguns dos meus assistidos, eu já pude identificar que em alguns laudos já foi constatado material biológico, né, dos patriotas que foram presos dentro dos prédios públicos. Através desses laudos, dessa perícia, que faz parte de um processo criminal, eu acredito que eles querem tentar identificar se eles conseguem de fato localizar as pessoas que participaram de atos de vandalismo. Acredito que com os laudos, juntamente com as câmeras de segurança que a defesa tanto tem clamado, tanto tem pedido para ter acesso, e juntamente com outras provas que nós temos colacionadas aos autos, eu acredito que tudo isso será feito um juízo de valor e que com essa finalização dessa perícia, com a apresentação desses relatórios, onde poderá se constatar se consegue identificar material genético daqueles que foram presos lá dentro dos prédios públicos, exatamente vamos dizer assim, papéis, mesas, materiais, produtos que foram depredados, cadeiras, enfim. Eu acredito que eles podem estar fazendo um levantamento nesse sentido, mas nós estamos acompanhando. Mas, doutor, o senhor falou, o senhor deu um exemplo de uma das patriotas que foi encontrada digital dela em um papel. Mas isso pode incriminá-la, porque ali até um fio de cabelo que tenha caído, qualquer coisa que tenha acontecido, um vidro que estilhaçou e pegou e feriu alguém, o sangue. Como que isso vai ser analisado, doutor? É uma boa pergunta, né? Tem uma assistida minha que foi encontrada a digital dela e um dos papéis ali no Senado Federal. Ela foi presa dentro do Senado. Agora, veja bem, se ela foi presa dentro do Senado, no meu entender, não é raro que tenha material genético dela lá dentro, né? Até porque ela estava, de fato, lá dentro. Nós não negamos isso. Então, assim, eu acredito que eles devem querer fazer uma investigação de forma mais aprofundada para, talvez, se conseguir encontrar o material genético
em algum móvel que foi deteriorado, que foi depredado, em algum vidro que foi quebrado, em qualquer que seja o material que foi estilhaçado, né, para poder talvez confrontar com aqueles manifestantes que foram presos lá dentro, para possivelmente tentar identificar aquelas pessoas que vandalizaram e ainda não foram localizadas, porque muitos dos que vandalizaram estavam com máscaras, com rostos cobertos, né? Outros estavam totalmente desprotegidos. Então eu acredito que talvez a investigação queira fazer um cruzamento de dados, talvez seja isso, com cruzamento de dados com material genético nos produtos que foram depredados com aqueles que estão e estavam presos. Por último, essa patriota que teve a digital num papel, acredito que isso por si só não, ao meu ver, não caracteriza ato de vandalismo, mas talvez consiga identificá-la, que ela estava lá dentro, e através das câmeras de segurança poder fazer uma averiguação mais aprofundada. Obrigada, doutor Júnior. Vamos agora falar aqui com a doutora Navarone. Doutora, a senhora tem quantos assistidos e quantas mulheres patriotas ainda encontram-se presas? Oi? Pode? Okay. Quantas mulheres? Olha, eu acredito que, se eu não me engano, tem um total de 68 mulheres aproximadas. 68? Aham. Porque você está mais em cima. Sim, eu acredito que são 68 mulheres. Esses dados oficiais nós não temos, é um dado aproximado. Eu não tenho um dado oficial também. Então, doutora, como que está hoje esse processo? Hoje, eu vi a senhora também em audiência, né? Sim. Quantos assistidos a senhora tem hoje? Então, boa tarde. Eu devo estar com uns 10 hoje, entre alguns presos e outros que já estão fora. Hoje, essa semana teve a audiência, né? Como foi a próxima semana será concluída todas, daquelas que ficaram do processo dos quais estavam dentro dos prédios públicos. Então, foram esses patriotas que estão restando para sair. E a gente estamos chegando na reta final, que já foi concluída a audiência de instrução. Abriu prazo para alguma diligência, aqueles advogados, bem como MP, tiverem interesse de produzir mais provas, foi oportunizado. E aí eu creio que depois será aberto para as alegações finais, né, doutor Júnior? E tudo pode acontecer nesse processo, tanto pode sair um alvará a qualquer momento, como a gente pode, os processos serem sentenciados, a gente ainda não sabe o fechar desses processos. E bem como a gente também tem assistido as nossas patriotas, tem algumas comorbidades, essa a gente sempre está atendendo, por isso que hoje vocês estão vendo a gente atender no domingo, a gente não deixa eles desassistidos, bem como também estavam passando posições de como que foi a audiência, passar um panorama de um todo, porque ali no momento elas ficam nervosas, não sabem se falaram bem, se falou que deveriam falar, mas foi tranquilo, as perguntas foram tranquilas, algumas se saíram bem e ficaram a emoção. Então, desde ontem para hoje, acho que a gente deve ter atendido uns 20 para poder dar essa resposta para eles. E no mais, vamos aguardar aí o desfecho agora após essas audiências para a gente ter mais notícias. Gente, é inacreditável isso, né, doutor e doutora Navarone? A gente saber que ainda são 230 patriotas aqui em Brasília, né? Porque tem fora do Brasil também, né, doutor? Existem outros patriotas presos e cada caso, todos os casos estão sendo tratados de uma forma única. E vocês, como é que fica a perseguição com os advogados? Como que fica o trabalho de vocês posso até dizer, diante de uma justiça injusta, que não abre espaço para que o próprio advogado exerça a sua profissão? É um grande desafio, né? Desde o dia 8 de janeiro, quando nós fomos atuar, pelo menos eu fui chamado para atuar nesse caso dos manifestantes presos, eu já sabia que não seria fácil, não seria um trabalho comum, né? E aquilo que Sobral Pinto fala, a advocacia não é uma profissão para covardes. De fato, nós entrarmos na defesa dessas pessoas, a bem da verdade, nós viramos alvos, né? Nós viramos os advogados são perseguidos de uma certa forma, né? Ainda mais porque no dia 8
quando houve a prisão, houveram essas prisões dos manifestantes, que eu cheguei lá no dia 8, eu vi um monte de velho, de menino, pessoas idosas, pessoas que não tinham passagens criminais, e eu, como criminalista em Brasília há alguns anos, eu vendo aquela cena ali, para mim me gerou uma indignação muito grande, porque a gente sabe que eles não individualizaram as condutas. Então eu fiz uma live lá naquele dia mesmo, no dia 8, né, denunciando as ilegalidades na prisão, a falta de individualização das condutas, falta de defesa e diversas atrocidades que, ao meu ver, estavam sendo acometidas ali pela prisão de tantas pessoas de forma ilegal, de forma injusta. Então, assim, de fato, nós viramos de alguma forma alvos, né? Mas, basicamente falando, eu entendo isso como uma missão. Eu entendo isso como uma missão para ajudar essas pessoas, para dar para elas a maior assistência possível e para poder exercer o nosso trabalho, que é um trabalho de defesa, é um trabalho muito importante nesse momento, mas é complicado porque as defesas de uma forma geral, os advogados de uma forma geral, têm exercido ali a advocacia de uma forma muito plena, têm feito um trabalho, né, assim, pedido liberdade, pedido soltura. Às vezes, e na maioria das vezes, a gente não vê isso apreciado de uma forma tão ágil, né? Nós temos pessoas idosas que estão presas, temos pessoas com comorbidades gravíssimas, pessoas que têm câncer. Eu tenho mesmo uma assistida minha que tem um câncer no intestino, né? Em razão da péssima alimentação, ela não poderia comer a alimentação do presídio, então ela elimina sangue nas fezes, então, e sofre muito lá dentro. Nós vemos pessoas que têm diversas patologias gravíssimas e o direito dessas pessoas ainda não foi atendido. Então, quando nós vemos um cenário desse, realmente para a gente é muito triste de ver pessoas inocentes que ainda permanecem presas indevidamente. Para finalizar, essa patriota que tem essa comorbidade grave, ela foi uma das pouquíssimas identificadas pelos policiais. O policial a reconheceu, né? E reconheceu ela lá dentro do Senado, só que o policial falou que ela estava lá de forma pacífica, que ela não estava vandalizando nada, que ela estava inclusive protegendo os bens públicos e varrendo os cacos de vidros quebrados pelos vândalos, e aqueles poucos que vandalizaram tanto, né, ela estava de uma forma totalmente pacífica. Ela foi reconhecida dessa forma e ainda estamos aguardando a soltura dela e de tantas outras. Os advogados aqui, nós estamos vivendo um momento, vamos até falar de ditadura, porque eu nunca vi uma situação dessa, doutor. Nós temos patriotas, inclusive um muito conhecido aí, que é o que todo mundo fala, o Cacique Sererê. Ele tem diabetes 2, tipo 2, está perdendo a visão. E o que o Estado faz, doutor? O que o Estado pode fazer? Eu pergunto ao senhor, se um desses patriotas perder a vida ali dentro, o que pode acontecer? Pelo menos a favor deles, né? Isso é um cenário que nós não desejamos e não queremos ver. A perda da vida de um patriota ali dentro, né? Ainda acreditamos e estaremos lutando pela liberdade deles o quanto antes para que não venhamos buscá-los num caixão. Pelo contrário, estamos trabalhando para que eles venham sair o quanto antes. Mas é dever do Estado zelar pela saúde da pessoa que está presa, zelar para que ela tenha acesso às mínimas condições de saúde, tenha a sua integridade física, moral, psicológica totalmente resguardada. Mas no caso do índio, pelo que eu pude ver, não sou advogado do Cacique Sererê, mas pelo que eu pude ver, o advogado do índio já fez o pedido de soltura algumas vezes, né? E por 2 vezes a Procuradora-Geral da República, a doutora Lindoura, já manifestou pela soltura do cacique, que ainda não foi solto, e segundo a própria denúncia, mesmo que ele seja condenado, a pena dele já está totalmente cumprida, porque exatamente, a pena dele já está totalmente cumprida porque ele já ficou mais tempo
do que deveria. Sobre a questão da alegação jurídica da inimputabilidade do índio, né? O Alexandre de Moraes entendeu que ele não tinha condições de ser índio porque ele já tinha socializado, inclusive pastor evangélico, né? Estava em movimentos, e segundo uma decisão do ministro, ele não foi considerado o índio, né? Que teria aquelas garantias constitucionais preservadas. Por isso que ele ainda permanece numa parcela comum, segundo a decisão foi essa, e por isso que ele ainda aguarda aí ansiosamente a sua decisão de liberdade. Gente, eu recebi aqui que eles estão cortando o nosso vídeo. Está aqui, ó, a Marta falou que eles estão cortando o vídeo. Marta, nós já estamos sofrendo isso já tem tempo, né? O canal já foi derrubado aí umas 3 vezes, por isso que eu falo para vocês, é preciso que vocês compartilhem, preciso que vocês curtam, é só isso que eu peço para vocês. Nos manter aqui, olha só, eu estou com 16 pessoas ao vivo, inacreditável uma coisa dessa, para um canal que já teve quase 2 milhões de visualizações. Então, eles cortam a gente todos os dias. Por isso que eu tomo cuidado em colocar até mesmo o título, para que evite isso, mas não tem jeito. Eles estão cortando, mas nós vamos continuar. O pouco que está vendo aqui vai para fora, as pessoas vão ver, nós não vamos desistir. Já falei para vocês que no YouTube o meu diretor está tentando fechar com os mil pessoas para que a gente consiga mostrar ao vivo também pelo YouTube. Eu peço que vocês só compartilhem. Quanto mais vocês curtirem, melhor. Nós estamos fazendo um trabalho aqui de formiguinha, porque é uma imprensa de direita contra uma imprensa gigantesca. E agora nós estamos voltando, a partir de amanhã, à Câmara, ao Senado. Vamos mostrar para vocês os bastidores de Brasília, as entrevistas que nós vamos fazer, acompanhar aqui os advogados, a luta deles no dia a dia com esses patriotas, com o Cacique Sererê, com todos os amigos que nós temos que estão injustamente presos. É claro que nós queremos a justiça para aqueles que depredaram, que fizeram alguma maldade, realmente esses precisam, mas aqueles que não, nós estamos aqui de pouquinho em pouquinho, né, doutor? E doutora Navarone, acertei? Acertou. Estamos levando para vocês a informação em tempo real. Agora eu quero saber que vocês me digam aqui, por favor, pode ser a senhora, doutora, de um patriota que saiu, como é que ele está. Nós acompanhamos, eu tive na saída de um. Fala como é que foi, quanto tempo ele ficou preso, se hoje ele ainda está com tornozeleira, se ele voltou à vida normal, que não voltou, né, doutora? Mas tudo bem. Então, em relação a voltar à vida normal, o que a gente tem percebido? A maioria está apresentando algum um tipo de depressão. Eu não posso dizer qual, porque eu não sou psicóloga, mas a gente percebe que eles estão assim, até mesmo porque eles estão monitorados e alguns não estão conseguindo emprego, pois final de semana eles não podem sair de casa de acordo com a decisão, e a maioria estão passando a ter necessidade financeira de alimentar. Ontem mesmo fizemos um projeto no qual levamos alimentos, uma cesta básica para alguns, e a gente pôde ver a sensibilidade de cada um com a sua história, cada um com a sua necessidade de falar, de querer ser ouvido. Então, assim, além do nosso trabalho jurídico, a gente ainda consegue levar um pouquinho, eu falo, de aconchego para essas pessoas, porque eles querem conversar, eles querem falar que a tornozeleira machuca, que eles não conseguem trabalhar, que não estão conseguindo trabalhar, não estão conseguindo arrumar emprego, que se sentem discriminados, porque utilizar uma tornozeleira, para quem não sabe qual tipo de delito que aquela pessoa cometeu, é mais um bandido. Então, assim, não são todos os empregadores que estão empregando. Então, o problema se estendeu além do presídio. Então, o nosso apelo aqui também não é para deixar esses patriotas que saíram esquecidos, porque dentro do presídio, eles estão acautelados ali para o Estado, né, da forma que o Estado está podendo, e pelos advogados estão indo lá assistir. E os que estão saindo, muitos... Ontem a gente deixou uma cesta básica, uma pessoa falou assim, eu não tinha mais café para fazer amanhã. Nossa. Então, é essa a realidade que nós encontramos lá fora. Nós fomos em algumas cidades satélites, pessoas humildes, e é isso que eles estão passando. Então, eu acho que não podemos deixar, e eu peço aqui
os patriotas que estão do outro lado, ajudar o patriota do lado de cá, que saíram, que eles estão iniciando uma nova vida. Para eles é tudo muito novo, é um novo cenário de vida, é uma nova realidade que eles vão ter que se adaptar e ter que se inserir no mercado de trabalho novamente. Então, só está iniciando o nosso trabalho. Eu creio que a gente não vai parar por aqui. Muito bem. Gente, na verdade aqui, por trás dos bastidores, eu tenho aqui o Michel Notícias, eu tenho aqui o Joaquim também, que todos dois têm canal, todos dois sempre fizeram um trabalho muito importante de levar a informação. Temos aqui uma grande patriota, que é a Silvia, está sempre envolvida, e eu gostaria que eles fizessem parte desse momento aqui, que cada um desse um relato nessa situação, porque o que a gente tem que ver? Eu sempre digo, eu não sou YouTube, mas eu reporto a mensagem para vocês. E eu quero reportar a mensagem da melhor forma possível. Ela sem cortes. A verdade. Porque é a verdade que nós vamos construir o melhor, né, doutor Júnior? E o que é mais importante? É você aí que está aí atrás, não que pedir pix, não é isso. Você pode ajudar com uma boa palavra, ou sabe se algum patriota saiu, mora perto de você ajudar, seja em redes sociais. Patrões patriotas, né? E isso, acompanhar os nossos canais, curtir os canais, para que a gente consiga, de alguma forma, mesmo de uma maneira pequena, levar para vocês a informação, porque nós estamos lutando contra uma imprensa muito grande, mas eu tenho convicção que a nossa imprensa pequena, ela é gigante, porque nós trabalhamos com o coração e com a verdade. Nós não temos aquele canal de milhões, mas temos um canal de coração. Um coração gigante. Aí eu quero aqui o Joaquim, eu quero o Michel aqui também, eu quero a Silvia. Doutor, só pode continuar aqui, eu quero a Silvia. A Silvia também é um ponto bem importante para a gente. O Michel também está indo embora. O Michel faz um trabalho muito bom. Embora daqui, né, Michel? Você não vai embora ainda, você vai aguardar aqui a gente. Eu sei que o Michel tem que ir embora, com a gente ainda. mas vem pra cá, eu quero... Joaquim. Entra da bandeira ali por trás, ali, da horta, e vai dar certinho. Então, nós estamos aqui, eu estou reunida aqui com um grande arsenal do bem. O arsenal do bem, porque nós lutamos para o bem. E nós sabemos que ali tudo foi vamos dizer que foi uma palhaçada que usaram as pessoas de bem para chegar onde chegaram hoje. Eu queria falar aqui, vamos falar aqui, Michel. Fala um pouquinho aí do canal, né? Para o pessoal estar aqui acompanhando você. Você como patriota, você viu hoje, nós vimos aí os advogados em audiência com os patriotas que estão detidos. O que você tem a dizer disso, Michel? Minha amiga Fátima, primeiro parabenizar, né, a doutora Nazarone e o doutor Júnior, que tem feito um belíssimo trabalho. Diga-se, voluntariado, né, um trabalho de doação, um trabalho que vocês estão vendo aqui aos domingos, e a gente pôde ver, lógico que ao longe, né, porque tem que se respeitar a questão jurídica da coisa, mas a gente viu que eles estavam atendendo seus assistidos nessa tarde de domingo, que preocupados o tempo inteiro com as pessoas e com o lado humano, né? Com o lado humano, esse lado que não pode ser esquecido. Nós sabemos que ali existem pessoas que viveram sua vida inteira, eu posso dizer, não vou dizer 100%, né? Mas eu posso dizer que em suma maioria essas pessoas viveram sua vida inteira íntegra, digna, pessoas que nunca tiveram seu nome vinculado em justiça, vinculado em problema algum. Isso. E estavam participando de manifestações que, diga-se, constitucional, o direito de livre manifestação, né? E estavam ali se manifestando e nós vimos o que aconteceu. Quem errou, quem foi comprovado que errou, esses irão pagar, né? E que os doutores estão aqui para justamente mostrar que aquelas pessoas, é uma batalha judicial, nós sabemos o que estamos enfrentando, mas mostrar que essas pessoas, aquelas pessoas do bem, elas precisam sim dessa defesa, elas precisam dessa assistência. E que aquelas pessoas que estavam ali por seu país, democraticamente, que não depedaram, que estavam ali pela democracia, merecem o nosso respeito. Da minha parte, eu digo minha admiração. Tá entendendo? Para mim são heróis,
e carrego no peito com muito orgulho de dizer que estive participando em alguns momentos ali, cobrindo no QG, né, Fátima? Você também, nós estávamos, Joaquim também, nós estávamos ali participando dessa cobertura. E o que eu vi foram pessoas que amam esse Brasil. Famílias, né, Michel? Famílias. Até onde eu estive, o que eu vi foram pessoas que amam esse Brasil e que vão contar com o meu respeito. E vocês, doutores, doutor Júnior, doutora Nazarone, aqui presentes, mais ainda, pela abnegação de vocês, pela dedicação de vocês, e vocês que estão em casa, estou aqui para testemunhar em favor desses 2 advogados, e sei que existem outros, né? Existem outros, porque são muitos assistidos, mas aqui eu testemunho em favor dos 2 que eu estou presentes aqui. Parabéns pelo trabalho de vocês, doutores. São voluntários, né? Parabéns, né, doutor? O trabalho o trabalho de coração, um trabalho sem esperar de ganhar alguma coisa. Eu só vou aqui dar uma pausa rapidinho, porque o José, ele está falando assim, cadê o churrasco, Fátima? Nós já comemos. Porque eu falei, não, depois a gente leva lá, eu levo para vocês verem o churrasco, mas nós já comemos, tá? Então eu vim aqui participar desse churrasco, porque eu sabia que os advogados estavam aqui, na casa de uma patriota também, que ela faz parte dessa história aqui do Brasil, ela tem muito o que contar. Estamos aqui também com o Joaquim, e vamos falar aqui com o Joaquim. Eu quero falar com você por último, porque eu quero falar muito com você. Quer falar, doutora? A senhora quer falar? Vamos lá, Joaquim. Vocês estão vendo o Joaquim aí? Joaquim? Estou aqui. Bom, não, tá bom aqui. Bom, Fátima. Bom, gente, boa tarde aí, bom domingo a todos. Né, você que está em casa aí com a sua família, né? Se digne assim a pelo menos fazer uma oração para essas pessoas, esses patriotas, tão bem mencionado com o que o Michel lembrou, né? Às vezes nunca deva ter se envolvido em uma ocorrência policial, né? Mas o que eu quero dizer, gente, que o tal Estado Democrático de Direito no Brasil acabou, não existe, tá? Prerrogativas advocatícias têm sido desrespeitadas nesse caso, né? O que vale para um lado não vale para o outro, entendeu? Eu que acompanho manifestações aqui desde 2013, 2014 em Brasília. No dia 25 de maio de 2017 houve um quebra-quebra da esquerda na esplanada dos ministérios, inclusive sendo depredados muitos dos ministérios. Lembro que o Ministério da Agricultura foi queimado com pessoas dentro, né? E teve gente que não ficou nem uma noite na delegacia. Muita gente foi detida, né? Policiais foram agredidos, né? E mais do que depressa, os deputados, os advogados da esquerda, o pessoal dos direitos humanos, né, que só agem para um lado, que a gente sabe que está acontecendo muita coisa. Ali eu fiz uma denúncia, inclusive, não fiz uma denúncia, tá, gente? Eu recebi uma denúncia e fiz uma denúncia para ser apurado. Joaquim, como é que você prova? Eu digo, não, eu recebi a denúncia para ser apurado de tortura dentro da Papuda, tá? Inclusive na sessão aberta, pública, no Senado, no último dia 13 de julho, quinta-feira, eu fiz essa denúncia, tá? Pedi, inclusive, o auxílio do próprio ministro Alexandre de Moraes, né? Que eu tenho certeza que ele não deve estar sabendo disso, né? Mas todos nós sabemos do que está acontecendo no Brasil. Não adianta assim a gente ficar remoendo e tudo. O que eu quero falar, gente? Eu mesmo, eu tenho digamos assim, blasfemado muito, porque a gente passou 4 anos de um governo que eu dificilmente participava de uma sessão onde estava o presidente que ele não pedia a palavra de um pastor, de um padre, de alguém, de uma oração, sempre para poder abrir. E a gente é meio imediatista, a gente quer, nossa gente, mas como é que pode ter acontecido? Ali no próprio acampamento mesmo, que eram pastores, eram padres, tinha a barraca de Nossa Senhora, que era praticamente 24 horas as pessoas orando. Aí eu estou falando de mim, eu fico, gente, mas como é que pode acontecer uma situação como essa? Eu não sei, né? O que a gente deve manter, a resposta que me vem é que a gente tem que ter paciência e tem que ter que confiar em Deus. Porque, Fátima, eu acho que eu já falei isso aqui no teu canal uma vez, a gente tem que lembrar da história, a história dos tiranos,
dos governos tirânicos que caíram. Eles podem até se manter no poder algum tempo, mas todos eles caem. Eu gosto de lembrar, gente, de Roma. Roma era o mundo todo, o mundo antigo. Roma dominava a Europa, parte da África, né? E foi o povo que mais perseguiu nós, os cristãos. Eu falo no cristão no geral, tá, gente? Nós temos no Brasil 85% de cristãos, seja de todas, várias denominações, são evangélicos, são católicos, são espíritas como eu, tá? Eu sou cristão sim, tento pelo menos seguir os ensinamentos de Deus, mas a gente vê que Roma perseguiu muito nós, os cristãos. E o que é Roma agora? Onde é que está um dos maiores símbolos do cristianismo, que é digamos assim, o Vaticano? Está dentro de Roma. Entendeu, gente? Então vamos manter a fé. Vamos fazer o que der para fazer. Seja para ajudar uma pessoa, seja para ajudar o próprio presidente da República, né? Vocês estão vendo o nível de perseguição antes mais visto em relação a um ex-presidente, um derrotado, que por sinal eu desafio o atual presidente a fazer uma reuniãozinha como ele tem feito, né, nos estados aí com seus 60 e tantos milhões de votos, né? Eu desafio a fazer o mesmo, porque quem teve 60 e tantos milhões de votos, eu acredito que seja fácil, né, chegar no local e encher como o presidente Bolsonaro faz. Mas eu não vou ficar aqui remoendo isso aqui. Eu quero pedir a vocês que tenhamos fé, porque a gente não sabe os desígnios de Deus. A gente tem que acreditar nele, porque eu tenho certeza que o governador da terra é nosso Senhor Jesus Cristo. Brasil é a joia da coroa, é o coração do mundo, a pátria do evangelho, e com certeza ele não vai nos abandonar, tá bom? Fátima, doutores, muito obrigado, que Deus abençoe vocês, o trabalho de vocês, obrigado por estar ali lutando. Eu sei que muitas vezes falta, gente, para eles, até tem advogado que não tem nenhum combustível para poder se locomover, porque é um trabalho voluntário. E quem, na medida do possível, não sei como é que eles estão se mantendo, mas que possa ajudar quem puder. Às vezes as pessoas acham que ajudar, ela tem que tirar do bolso uma grande quantia. Não, se cada um fizer um pouquinho, entendeu? Pode ajudar a eles, ao trabalho muito importante que ele tem fazendo, porque é a única ponte que nós temos, né, de quem está aqui fora, né, para as pessoas que estão lá dentro. Tá bom, gente? Deus abençoe. Obrigado, Fátima. Obrigada. E eu peço, gente, compartilhe o máximo possível, tá bom? Nosso canal é um problema. Gente, nós vamos adiantar um pouquinho, mas eu não posso deixar de falar com a Sílvia. Não posso deixar. Eu quero o senhor ainda aqui, tá, doutor Júnior? Porque a Sílvia, eu tenho uma admiração muito grande pela Sílvia, porque a Sílvia, ela sempre demonstrou o patriotismo dela. Estava ali na Praça dos Três Poderes, de frente, vendendo a bandeira dela, vendendo a camisa, mas levando para as pessoas, de uma certa forma, né, Silvio, o seu patriotismo. Nós estávamos conversando aqui, gente, se vocês souberem as coisas nos bastidores, tem coisas que não podemos falar, mas, Silvio, o que você pode contar uma história aí que não vai te dar problema? Que não vai ter problema. Primeiro se apresenta aí, fala aqui pro pessoal quem é a Sílvia. Gente, presta atenção, hein? Boa tarde, pessoal. Aqui em Brasília eu sou conhecida como Sílvia Patriota. Queria agradecer os doutores que estão aqui também, que estão ajudando nossos patriotas que estão presos ainda, né? Mas que a gente acredita em Deus e que Deus vai fazer justiça nesse país. Eu não sei, assim, uma história que eu posso contar que não me prejudique, porque hoje em dia você tem medo de falar de tudo nesse país. Você não pode falar o que é verdade, porque a verdade passou a ser mentira, né? Para começar, vamos falar de Praça dos Três Poderes, né? Vamos, pode ser. Que lá ainda era antes do bandido assumir o poder. Antes. Então, tá. Eu ia todos os domingos para a Praça dos Três Poderes com a Glorinha e outras patriotas. A gente fazia um trabalho bonito ali, mas o que a gente fazia mesmo era conscientizar os turistas.
Então, assim, antes da campanha a gente já fazia esse trabalho. Nós ficamos lá 1 ano, fazendo todos os domingos, às vezes sem almoço, mas a gente estava lá. E, assim, as pessoas, a gente queria mostrar o que o presidente Bolsonaro estava fazendo pelo país. E quando a gente começava a conversar com os turistas, falei assim, mas ele fez isso? Fez, está aqui. As pessoas não sabiam, porque a grande mídia não divulga, então nosso trabalho era de formiguinha, boca a boca. E assim a gente conheceu pessoas interessantes, pessoas maravilhosas e pessoas que realmente amam esse país. Há 1 mês antes do segundo turno, eu peguei o carro, enchi de material e fui para o Nordeste fazer campanha. Então, o que eu quero dizer é sobre isso aí, tá? Eu cheguei num povoado à noite, já eram as 10 horas da noite, já estava voltando, não sei nem quanto tempo que eu fiquei lá, voltei e faltava 2 dias para as eleições. E eu parei num povoado lá à noite, numa pousada, eram as 9 horas da noite, 9h30, não sei ao certo. Aí o dono da pousada falou assim, você está fazendo campanha para o Bolsonaro? Eu falei, sim, estamos. Aí ele falou assim, se você achar, esse povoado aqui é pequeno, se você achar um eleitor do Lula... ela pediu para contar uma história, e uma história que eu posso contar é essa, porque o resto eu não posso falar. Aí ele só perguntou, aí eu falei assim, ele falou, se você achar um eleitor aqui que não seja do Bolsonaro, você não precisa nem pagar a pousada. Aí no outro dia cedo ele foi comigo, nós batemos de porta em porta, todo mundo voltava em Bolsonaro. Aí quando foi no dia das eleições, eu estava lá na esplanada, aí ele ligou para mim chorando, quando saiu o resultado, que não tinha um voto de Bolsonaro naquela sessão deles lá, naquele povoado. Então isso aí dá para vocês saberem o que aconteceu. E eu vou continuar lutando pelo país, posso afastar um pouco, mas eu estou sempre aqui, estou lutando, e quando precisar realmente de mim, eu vou estar aqui. E eu acredito em Deus, tenho muita fé que Deus vai fazer a obra dele nesse país ainda, nos livrar desse comunismo. E sobre os nossos patriotas que estão presos, a gente ora por eles todos os dias. E tem os advogados que estão fazendo o trabalho deles, são voluntários. E vai acontecer na hora certa de Deus. Silvia, vamos fazer o seguinte, depois a gente vai combinar, eu quero fazer uma entrevista só com você, porque esse pessoal está com pressa. Eu não estou, mas tudo bem, vamos respeitar. Eu quero agradecer aqui ao doutor Júnior, quero agradecer à doutora Navarone, acertei? A Silvia, que é anfitriã, nos recebeu aqui muito bem. Eu não vou mostrar o churrasco para vocês, porque nós já comemos, mas eu esperei, porque até eles estavam em audiência, agradecer esse trabalho maravilhoso, porque as pessoas são escolhidas, tá, doutora? Tá, Silvia? Viu, doutor? As pessoas são escolhidas por Deus. Quando fala assim dos 300... eu acredito que esses que estão aqui são guerreiros, eles fazem parte dos 300, porque cada um tem a sua missão, e a nossa missão é levar para vocês a verdade. Agradecendo ao doutor Júnior, que Deus abençoe seu trabalho, que Deus proteja o senhor, doutor Júnior, por esse trabalho voluntário, por esse carinho grande com os patriotas. E o senhor pode dar a sua última palavra aqui, para a gente também não sair correndo, tá? Sim, obrigado, Fátima, obrigado pelas palavras, né? É bem verdade que quando eu cheguei ali no dia 8, eu fui contratado para estar lá, né? Por algumas das pessoas que me contrataram. Ao longo desse caminho, muitas pessoas que não tinham condições, nós fomos atendendo de forma humanitária. Então, assim, alguns dos que de fato estavam lá nos contrataram, e outros que não tinham condições fomos atendendo de forma humanitária. E estamos aqui até hoje, né, trabalhando, ajudando essas pessoas, exercendo o nosso trabalho, que a gente sabe que nesse momento se torna muito importante. Mas eu sempre falei uma coisa, Fátima, agradeço muito suas palavras e de todos, e a recepção aqui, mas eu de longe não acho que o trabalho dos advogados agora seja o mais importante. Eu acho que não. Eu acho que ele é importante, sim, sem querer menosprezar, mas eu acho que o trabalho dos familiares, as orações, o apoio, aquela energia positiva, essa união, aquela mensagem de força, eles não estarem esquecidos lá dentro, é uma pessoa que nem apareceu em nenhum momento, mas de alguma forma ela ajudou, ela contribuiu para mandar um kit lá para dentro para aquela pessoa que precisa, né? Eu acho que isso realmente
tudo isso é mais importante, né? É claro que nós continuaremos exercendo o nosso trabalho, o nosso papel, né? Que às vezes nos é muito limitado, não é da forma que nós queríamos, né? Nós vemos aí diversas pessoas com crimes gravíssimos aí saindo das prisões e esbanjando aí no Brasil, né? Nós vemos infelizmente esse cenário, mas aquelas pessoas os patriotas que são inocentes, que não foram identificados pelos policiais como sendo os vândalos e nem pelas câmaras de segurança, que ainda estavam de forma pacífica, muitos ainda permanecem presos injustamente. E a nossa luta é pela liberdade. É como uma frase que o Bolsonaro falava: a liberdade é mais importante do que a nossa própria vida, né? Então lutaremos pela liberdade dos inocentes, enquanto tivermos fôlego de vida, até o último segundo lutaremos pela liberdade dos patriotas. E muito obrigado pela oportunidade, pela rica oportunidade que você tem nos dado, porque quando nós nos limitamos ali, a nossa defesa é feita, pedido de liberdade é protocolado, tudo que nós fazemos ali é feito, né? O que nós estamos falando aqui, algumas emissoras não mostram, né? Então, agradeço a oportunidade, porque é nessa oportunidade que a gente tem para falar e dizer sobre as ilegalidades acometidas que nós estivemos sofrendo tanto, né? Eu acredito que esse trabalho, sim, já está surtindo efeito e logo, logo, quero acreditar que nós teremos, sim, aquelas pessoas que estão presas injustamente serão postas em liberdade o quanto antes, se Deus quiser. Se Deus quiser. Obrigada, doutor Júnior. Mas só uma pausa aqui, mais uma vez, a gente está terminando, tá? Doutora, o senhor falando de liberdade, a Rosa Weber, ela disse, aí agora que a imprensa já mostrou isso, que em um mês eles querem liberar no Brasil 100 mil presos. E os patriotas vão estar nesse lado aí, doutora Navarone? Como é que é? A senhora também agradece aí pra gente? Eu agradeço a todos que estão na live, né? Agradeço a Fátima aqui pela recepção e ter conhecido ela, um ser humano incrível, Silvia. E agradecer a Fátima, que a gente já se conheceu em outros momentos, né? Assim, trabalhando para os patriotas. Então, a gente espera que essa decisão também alcance nossos patriotas, né? A gente está aí buscando esse meio, que a gente deve deixar bem esclarecido aqui. Nós trabalhamos na defesa para que aqueles que são inocentes realmente tenham uma sentença justa, e aqueles que ainda estão presos possam sair o mais breve possível, principalmente aqueles que têm comorbidade, têm filhos pequenos, porque como nós somos atividade de meio, a gente não compactua com nenhum tipo de violência, nenhum tipo de depredação, é claro, e para isso as autoridades têm feito o trabalho deles, vai ser apurado, eu tenho certeza. A gente também vamos acreditar um pouquinho na nossa justiça, né? É difícil, mas temos que ter essa fé, e a gente vai buscar, sim, a individualidade de conduta de cada um que estava ali. Então, por isso que nós, advogados, a defesa, sim, essencial no processo desse, tá? Para que nenhuma sentença seja injusta. Aqueles que realmente quebraram vão responder pela sua conduta, porque o fato ocorreu, mas aqueles que não fizeram, que eles tenham uma sentença justa e sejam postos em liberdade o quanto breve possível. E essa é a nossa luta. E esperamos que eles estejam na rua nessas próximas decisões também. Obrigada, doutora. Teve só uma pergunta aqui, o pessoal quer saber da Ana Priscila. Ela está presa ainda? Tá. A Ana Priscila está presa? A Ana Priscila está presa no bloco 7, foi presa dias depois por uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, está separada das patriotas e permanece presa, sim, né, aguardando aí as decisões. Eu não tenho acesso ao processo dela, mas me parece que corre em segredo de justiça e não sei quem é o advogado dela. Segredo de justiça quando tem alguma coisa a ver, algum esclarecimento a favor dos patriotas. Aí corre em segredo de justiça, mas tudo bem. Gente, eu agradeço aí a vocês, peço que vocês compartilhem. Agradeço aqui ao doutor Júnior, a doutora Navarone, a nossa anfitriã e patriota Silvia, por esse momento tão especial, um domingo à tarde aqui com eles. Não tem preço, foi muito bom. Para vocês que não viram o churrasco, não tem problema, já comemos bem, até melancia, tá? Tava muito bom. Eu agradeço a vocês, compartilhem, por favor, e nós seguimos aí
na luta, acreditando num Brasil melhor, porque a verdade sempre em primeiro lugar, que é Fátima Montenegro escrevendo a nossa história. Tchau, gente. Tchau, doutora. Tchau, Silvia. Tchau, doutor Júnior. Até breve. Tchau, vocês aí, canal GNSC e Web TV. Não esqueçam, através do Facebook, tá? Muito obrigada. Tchau, tchau, gente.